A diferença entre quem vive preso no aperto financeiro e quem consegue crescer não está apenas no tamanho do salário. Está principalmente na forma de pensar. Essa diferença se revela em detalhes aparentemente pequenos, como as palavras que usamos. Enquanto a mentalidade pobre costuma afirmar, eu não posso pagar por isso, a mentalidade rica pergunta, como eu posso pagar por isso? Pode parecer apenas uma troca de frases, mas essa mudança de perspectiva revela algo muito mais profundo. Uma mentalidade de escassez contra uma mentalidade de oportunidade. Quem vive com a mente condicionada pela escassez enxerga obstáculos. Em tudo, se fecha para as possibilidades, se limita ao que tem, ao que ganha, ao que conhece. Já quem desenvolveu uma mentalidade rica entende que nem sempre o caminho está pronto. Às vezes, ele precisa ser construído. E para isso, é preciso perguntar, buscar alternativas, criar soluções. Um se acomoda, o outro se movimenta. Um desiste, o outro insiste. Essa forma de pensar é o ponto de virada que separa quem apenas sobrevive de quem começa, de fato, a construir riqueza. Essa diferença está no jeito de reagir aos desafios. Um vê o preço como barreira, o outro vê como meta. Um se sente derrotado antes de tentar. O outro enxerga ali uma oportunidade de aprender, negociar, crescer. A mudança começa na mente, nas palavras, nas perguntas que você faz a si mesmo. Pensar diferente é o primeiro passo para viver diferente. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é apenas uma questão de ganhar mais dinheiro. Mas a verdade é que o valor real do dinheiro não está no quanto se ganha, e sim no que se faz com o que se tem. O pobre muitas vezes enxerga o dinheiro como algo passageiro. Ele entra e logo sai, como se fosse um visitante de curta duração. Já o rico olha para o dinheiro com outros olhos. Ele o vê como uma ferramenta, uma semente, algo que pode ser plantado no solo certo para gerar frutos ao longo do tempo. Esse olhar faz toda a diferença. Quando o dinheiro é tratado como uma simples moeda de troca, ele desaparece. Mas quando é tratado como um instrumento de construção, ele começa a trabalhar por você. Não é sobre acumular por acumular, mas sobre dar propósito ao que se ganha. Cada real pode ser desperdiçado ou pode ser usado como alicerce. E essa escolha é feita todos os dias, nas decisões mais simples: gastar com supérfluo ou investir em algo que gera retorno, financiar status ou plantar liberdade. Quem entende o valor real do dinheiro para de usá-lo apenas para suprir vontades imediatas e começa a usá-lo como uma alavanca para o futuro. O dinheiro deixa de ser o fim e passa a ser o meio, porque o dinheiro por si só não transforma vidas. O que transforma é a forma como você lida com ele. A chave está em parar de ver o dinheiro como um prêmio e começar a vê-lo como uma peça do seu projeto de vida. A verdadeira virada de chave acontece quando a pessoa troca o conforto imediato pela liberdade futura. A mentalidade pobre quer resultados agora, prazer agora, conforto agora.
É por isso que vive trocando de celular, mesmo estando endividada, financiando um carro novo, sem sequer ter quitado o anterior, enchendo o carrinho por impulso, vive para o hoje, ignorando o amanhã. E o preço dessa escolha é alto. Ansiedade constante, contas acumuladas e a falsa sensação de progresso. Já quem adota a mentalidade rica entende que o desconforto momentâneo pode ser um investimento. Prefere esperar, se organizar, aprender antes de agir. Abre mão de pequenas satisfações no presente para construir algo muito maior lá na frente. Em vez de gastar com o que traz status vazio, investe em um curso, abre um pequeno negócio, guarda dinheiro para comprar à vista. Isso não é sacrifício, é estratégia. Essa é a diferença entre quem vive reagindo ao presente e quem constrói o próprio futuro. O rico não busca parecer rico agora, ele busca liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de dizer não ao que não faz sentido. E para isso, aceita temporariamente viver com menos, para em breve viver com muito mais. E com propósito. Ele sabe que cada real, não gasto por impulso, é um tijolo a mais no caminho da independência financeira. A forma como você fala sobre dinheiro revela mais do que parece. Quando alguém diz, não posso pagar por isso, está encerrando a conversa, colocando um ponto final. Essa frase carrega a crença de que as possibilidades são limitadas, de que a situação é imutável. É a voz da escassez falando. Já quem pergunta, como eu posso pagar por isso, está abrindo portas. Está treinando o cérebro para encontrar soluções, não para aceitar limitações. Pode parecer apenas uma diferença de palavras, mas é muito mais que isso. É a diferença entre se colocar como vítima ou como protagonista. Quem pensa como rico não se contenta com a primeira barreira. Ele negocia, pesquisa, aprende, arrisca. Enquanto um se fecha, o outro se movimenta. E é esse movimento que faz o dinheiro circular de forma inteligente, que cria oportunidades onde outros só veem obstáculos. A mentalidade rica não nega as dificuldades, mas também não se rende a elas. Ela busca caminhos e nessa busca desenvolve uma habilidade fundamental: transformar problemas em projetos, desafios em ideias e limitações em planos. É essa forma de pensar que separa quem vive limitado por crenças antigas de quem constrói novos cenários, porque no final das contas, a pergunta que você faz determina o tipo de resposta que a vida vai te dar. A diferença entre a mentalidade pobre e a mentalidade rica está também na forma como cada uma lida com o tempo. Enquanto muitos ainda acreditam que a única maneira de ganhar dinheiro é trocando horas por salário, os ricos já entenderam que isso é uma armadilha silenciosa. Trabalhar mais horas pode até aumentar temporariamente os ganhos, mas chega um momento em que simplesmente não há mais horas disponíveis no dia. E quando a única fonte de renda depende do seu esforço contínuo, qualquer pausa, seja por cansaço, doença ou imprevisto, faz o dinheiro parar de entrar. É como pedalar uma bicicleta. Se você para de girar o pedal, ela cai. Isso não é liberdade financeira.
Isso é escravidão disfarçada de estabilidade. O rico sabe que o verdadeiro jogo está em construir formas de renda que não dependem exclusivamente do seu tempo. Ele busca meios de fazer o dinheiro continuar trabalhando mesmo enquanto descansa, dorme ou viaja. É por isso que investe em negócios automatizados, royalties, imóveis, canais monetizados. Ele quer construir uma base sólida, onde o tempo seja aliado, não inimigo. O tempo é o ativo mais precioso que temos, e desperdiçá-lo trocando diretamente por dinheiro é colocar um teto baixo sobre o próprio potencial. Enquanto muitos se orgulham de fazer hora extra, o rico se orgulha de fazer o dinheiro trabalhar por ele. Porque ele sabe, liberdade verdadeira não é ter mais dinheiro, é ter tempo livre com dinheiro entrando. Um dos maiores segredos da mentalidade rica é a capacidade de transformar despesas em fontes de renda. A maioria das pessoas gasta sem pensar, apenas consumindo. Compra por impulso, por status, por costume, mas quem pensa como rico olha cada gasto com olhos estratégicos. Isso vai me dar retorno ou só está sugando meu dinheiro? Essa pergunta simples muda tudo, porque não é sobre parar de gastar, é sobre gastar com propósito. Por exemplo, alguém que ama cozinhar pode comprar panelas caras e livros de receita só para si. Ou pode usar esses mesmos itens como base para gerar renda, vendendo marmitas, criando conteúdo, oferecendo cursos online. A despesa continua existindo, mas agora está atrelada a um plano de retorno. É o mesmo com roupas. Ao invés de comprar para ostentar, compre com visão de revenda. Comece pequeno, uma peça por semana, e isso pode virar um negócio inteiro. Até mesmo o lugar onde você mora pode virar um ativo disfarçado. Muita gente aluga um quarto extra. Mobília bem escolhida pode ser alugada para fotos e eventos. Tudo depende de sair da mentalidade de consumidor passivo e entrar na mentalidade de estrategista ativo. O rico não vê o dinheiro indo embora. Ele faz o dinheiro circular ao seu redor, porque para ele até o lazer pode ser lucrativo, desde que haja inteligência por trás. Quem quer enriquecer de verdade precisa compreender o poder dos ativos. Os ricos têm quase uma obsessão por isso, e com razão. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso com pouco ou nenhum esforço contínuo, enquanto a maioria gasta com passivos, como carros que desvalorizam ou celulares que perdem valor em meses. Os ricos estão ocupados montando uma base sólida de ativos que crescem com o tempo e trabalham por eles. Um ativo pode ser um imóvel que gera aluguel, uma empresa que funciona mesmo sem a presença constante do dono, ações que distribuem dividendos ou produtos que geram royalties. Mas vai muito além disso. Uma loja virtual bem estruturada, um curso online, um canal no YouTube com conteúdo perene. Tudo isso pode se tornar ativo se gerar retorno contínuo a partir de um esforço inicial. A chave é entender que um verdadeiro ativo é aquele que paga mais de uma vez pelo mesmo trabalho. Para quem está começando, o melhor caminho é olhar para o que já consome ou faz e se perguntar: isso pode virar um ativo? Gosta de estudar?
Crie resumos e monetize. Joga games? Produza conteúdo. Gosta de ensinar? Crie uma mentoria ou e-book. A ideia é usar o que você já tem nas mãos e acelerar o acúmulo de ativos. Quanto antes você começar a girar essa engrenagem, mais cedo verá a mágica da bola de neve financeira acontecendo. Ativo é liberdade, e quem domina isso domina o jogo. Um dos maiores erros financeiros é depender de uma única fonte de renda. Isso é como atravessar um rio sobre uma tábua solta. Qualquer instabilidade, como uma demissão ou crise, pode fazer tudo desabar. É por isso que os ricos constroem múltiplas colunas de sustentação. Se uma falha, as outras continuam mantendo a estrutura firme. Essa é a verdadeira estabilidade financeira. Ter opções. A primeira fonte de renda normalmente vem do trabalho. É principal, mas é só o começo. A segunda pode ser um negócio paralelo simples, como vender produtos caseiros. A terceira, um investimento que gera renda passiva. A quarta, um infoproduto. A quinta, uma habilidade monetizável como dar aulas, escrever ou prestar consultorias. E não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo. A construção é por etapas, com estratégia e propósito. Pega o exemplo de alguém que trabalha de carteira assinada. Essa pessoa pode começar vendendo doces no final de semana, investir os lucros em ações estáveis e criar um e-book com dicas do seu ofício. Em 2 anos, pode ter 3 fontes de renda funcionando em paralelo, sem precisar largar o emprego. Isso não é sorte nem utopia, é disciplina, planejamento e execução. Ter várias fontes de renda também reduz o peso emocional. Quem depende de um único salário vive com medo. Já quem diversifica vive com liberdade. Pode recusar propostas ruins, negociar melhor, criar sem desespero. E é nesse espaço de tranquilidade que florescem as ideias mais criativas. Multiplicar a renda é multiplicar também o poder de escolha. Mesmo com toda a estratégia certa, existe um erro silencioso que destrói os planos da maioria: a falta de paciência. Esse é o motivo pelo qual 90% das pessoas não enriquecem. Elas querem retorno imediato. Vivem pulando de uma ideia para outra, começam projetos que não terminam, desistem dos investimentos ao primeiro sinal de queda. Mas a verdade é simples e dura. Riqueza leva tempo, leva repetição, leva consistência. No mundo atual, onde tudo é instantâneo, comida, entretenimento, curtidas, ter paciência virou quase um superpoder. E esse erro aparece nas atitudes pequenas. Gente que gasta o que ainda nem recebeu, que entra num negócio da moda sem estudar, que vê alguém tendo sucesso e tenta copiar sem entender o contexto. Isso leva à frustração e, inevitavelmente, ao abandono. Quem enriquece de verdade entende que o jogo é de longo prazo, que o progresso vem em degraus, não em foguetes, que é melhor fazer pouco com frequência do que muito uma única vez. Não adianta dizer, tentei investir e não deu certo, se você só tentou por 2 meses. 2 meses não constroem nada. Assim como não se muda o corpo indo à academia 2 vezes, não se muda a vida financeira com ações pontuais.
outro erro comum é a comparação. Ver o sucesso alheio e se sentir atrasado, quando na verdade cada um tem seu tempo, sua realidade, sua caminhada. Inspirar-se é válido, mas copiar cegamente só traz desânimo. O caminho do enriquecimento é pessoal, feito sob medida para você, baseado nos seus recursos, seu ritmo e sua visão. E o que o sustenta não é velocidade, mas constância. Chega um momento em que a teoria precisa virar prática. Não adianta entender o jogo do dinheiro, mudar a mentalidade e criar várias fontes de renda se tudo ficar só no campo das ideias. É nesse ponto que entram os 6 passos práticos, simples, diretos e aplicáveis, que separam quem apenas sonha de quem realmente realiza. E o mais importante, esses passos não exigem fórmulas mágicas, exigem decisão. Começar, mesmo que de forma imperfeita, o primeiro passo é organização. Pegue um papel, uma planilha ou até um caderno velho e anote tudo o que entra e sai do seu bolso todo mês, sem filtros, sem vergonha. Isso revela onde estão os vazamentos que você nem percebia, aquele delivery diário, as tarifas escondidas, o impulso da compra parcelada. Com os dados em mãos, vem o segundo passo: estabelecer metas reais. Cortar o que não faz sentido, separar uma porcentagem fixa para investimentos e iniciar um pequeno projeto paralelo. Mesmo com pouco, o hábito é mais valioso que o valor inicial. O terceiro passo é o aprendizado. Escolha um livro por mês, acompanhe um canal confiável, encontre um mentor. Não precisa fazer MBA nem virar economista. Aprenda sobre o jogo do dinheiro. Leia livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, Negócios do Século XXI ou biografias como a de Elon Musk. Entenda como pensam os que já chegaram onde você quer chegar. Conhecimento é a base de toda transformação. Depois vem a prática. Criou um ativo? Faça ele funcionar. Construiu 2 fontes de renda? Reinvista parte dos lucros. Estabeleceu metas? Acompanhe semanalmente. Use o Notion, o Trello ou o que tiver disponível. O importante é visualizar o avanço. Progresso visível alimenta a motivação, e motivação constante vira transformação real. Por fim, o 6º passo é compartilhar. Ensinar o que aprendeu é uma das melhores formas de fixar o conhecimento. E mais do que isso, ao compartilhar, você inspira quem está à sua volta, cria uma rede de apoio e fortalece sua nova identidade. O enriquecimento se torna não só possível, mas inevitável. Quando o plano é colocado em prática com foco, clareza e constância, enriquecer não é uma questão de sorte ou de achar uma fórmula mágica, mas sim de tomar decisões e agir com constância. A verdade é que o processo é muito mais simples do que parece, mas exige comprometimento. Por isso, cada passo dado no caminho para a riqueza deve ser encarado com seriedade e disciplina. A construção da liberdade financeira começa agora, com ações pequenas e consistentes, mas que ao longo do tempo se somam e se multiplicam. Para quem está começando, não existe um momento perfeito. O segredo está em iniciar com o quê?
Se tem, no momento em que se está, não espere condições ideais, porque elas nunca vão aparecer. O foco deve ser sempre na ação, não na espera. A grande mudança na mentalidade ocorre quando você decide que não vai mais ser refém das circunstâncias, mas que vai fazer delas uma oportunidade para crescer. O jogo de enriquecimento não é para quem espera, mas para quem faz. Por isso, ao seguir esses passos, lembre-se, o segredo da transformação está em começar. Não importa o quão pequeno seja o primeiro passo, o importante é dar esse passo. E quando você começar, verá que o que parecia impossível torna-se um objetivo real e alcançável. O último ponto é sobre a chave que realmente sustenta todo o processo de enriquecimento: a ação contínua. Não adianta planejar, aprender e até criar múltiplas fontes de renda se você não mantiver uma execução constante. A riqueza não aparece da noite para o dia, mas ela é uma consequência de decisões contínuas e estratégicas. O verdadeiro segredo está em nunca parar de caminhar na direção certa com persistência. Enquanto muitos desistem ao primeiro obstáculo, quem segue firme em sua jornada de enriquecimento entende que o progresso vem com o tempo, que a paciência é uma virtude essencial. Cada erro, cada falha é uma oportunidade de aprender e melhorar. E mais importante, é o progresso constante que traz a liberdade financeira. Por isso, a última lição é: nunca pare. Pode ser que os resultados não apareçam imediatamente, mas ao manter o foco e o comprometimento com seus objetivos, você se aproxima cada vez mais da sua independência financeira. No fim das contas, a construção da riqueza não é um sprint, mas uma maratona. E aqueles que mantêm a consistência chegam sempre mais longe. Quando você age com clareza, determinação e visão de longo prazo, o sucesso não é mais uma questão de se, mas de quando.